presença, e eu sei, papai, que o Espírito Santo já consultou o Senhor e já depositou no coração do teu filho aqui, pai, para transmitir tudo aquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? É um prazer imenso estar aqui nesta noite com os amados irmãos desse culto especial missionário. Aproveitando que os irmãos estão em pé, por gentileza, abra sua Bíblia no tema desta festividade, desse culto missionário. Já foi lido, mas mais uma vez, por gentileza, vamos ler o texto que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 10. Segunda carta à igreja de Esmirna. Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 10. Agradeço ao pastor, ao amado irmão que nos convidou, aos irmãos que a gente conhece já de uma longa data. Sempre é um prazer estar com os irmãos aqui. A última vez que estivemos aqui foi o irmão Vilmar que nos convidou, o Fábio, né? A tarde da bênção. Sempre um prazer estar aqui nessa igreja que nós aprendemos a amar essa congregação. Apocalipse capítulo 2 e o versículo 10. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Diz assim o texto bíblico: não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem pode glorificar o Senhor por esta palavra? Amém? Tome assento, por gentileza, nesta noite tão linda e tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Nesse culto missionário, sempre é um prazer poder trazer uma palavra no culto missionário, numa obra missionária como essa. Amados irmãos, o livro de Apocalipse é um dos livros mais profundos e mais difíceis de se entender. Mas também é verdade que o livro de Apocalipse é um dos livros mais atuais. Haja vista que nós estamos vivendo os dias finais da igreja na terra, porque a volta de Jesus se aproxima mais do que nunca. Quem crê que Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja? Então há uma grande necessidade de nós pregar livro de Apocalipse. Mas para nós entendermos em toda a sua essência esse livro tão profundo e maravilhoso que é o livro de Apocalipse, precisamos entender o contexto histórico desse livro. O ano era 90 depois de Cristo. O imperador que se assentou no trono de Roma era o terrível Domiciano. Domiciano, a história diz que ele se achava um Deus e queria ser adorado como um tal Deus. E os cristãos eram uma pedra no sapato de Domiciano, porque os cristãos não adoravam a ninguém a não ser a Cristo. Por isso, então, implacavelmente, ele passou a perseguir os cristãos. E a história eclesiástica, os historiadores dizem que aqui João, ele era um ancião de mais de 80 anos. E Domiciano capitulou João, que era pastor da cidade de Éfeso, na Ásia Menor. E ele mandou João negar a Cristo como seu Senhor. E João não negou. E a história, você deve ter ouvido em algum lugar, possivelmente o que vou relatar agora. A história diz que depois de matar muitos cristãos numa arena
dia sangrento, Domiciano disse para João: se você não negar a Cristo, eu vou te lançar neste latão de óleo fervente. E João disse: eu servi a Cristo a vida inteira, nunca vou negar o meu Senhor. E Domiciano lançou João no latão de óleo fervente, e milagrosamente João não morreu. Mas Domiciano, não contente com isso, condenou, exilou João à ilha de Patmos, que é uma ilha no mar Egeu, que na época era uma colônia penal do Império Romano, com a intenção que João morresse ali. Mas você conhece a história bíblica e a história eclesiástica, a história da igreja, que no dia do Senhor, possivelmente no domingo, o Cristo ressurreto que venceu a morte e o inferno apareceu para João, e diz a Bíblia, naquela visão gloriosa, que esse Cristo ressurreto tinha um rosto que brilhava como o sol, representando a sua glória, que não é uma glória passageira, uma glória efêmera, uma glória transitória, mas uma glória eterna. Como diz lá no salmista, o salmista no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Seu cabelo branco como a neve, que representa a sua eternidade, porque Deus é eterno, não tem começo nem fim, Ele reina de eternidade em eternidade. Seus olhos como chamas de fogo, representando a onisciência de Jesus, porque antes que a palavra saia de sua boca, Ele tem a resposta para a sua vida, Ele sabe todas as coisas. Sua voz como muitas águas, representando o seu poder, porque Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Ele venceu a morte e o inferno. E esse Cristo ressurreto, Ele vai dizer para João: escreve às 7 igrejas da Ásia, que são elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Existe uma corrente teológica que eu acho interessante, que diz que cada igreja dessa representa uma era ou uma época da história da igreja. Se não vejamos, Éfeso representaria a época da igreja apostólica ou da igreja primitiva, a igreja de Pedro, a igreja de Paulo, a igreja de João, que não tinha os recursos financeiros ou os recursos disponíveis que nós temos. Porque verdade é, irmãos, que a igreja da atualidade, a igreja dos nossos dias, tem internet, tem rádio, tem um monte de coisa, mas existem muitos lugares do mundo que ainda nunca ouviu falar de Jesus. Mas a igreja apostólica, a igreja primitiva, a igreja de Paulo, de Pedro e de João, não tinha os recursos que a igreja da atualidade tem. Mas quando você abre a Bíblia em Atos 17 e 6, a parte final do versículo, lá em Tessalônica, os opositores do cristianismo vão dizer: esses que alvoroçaram o mundo têm chegado até aqui. Em apenas algumas décadas, essa igreja que não tinha os recursos que nós temos, evangelizou o mundo todo. Por quê? Porque ela tinha poder. É claro, irmãos, que a igreja não tem poder, mas essa igreja apostólica tinha tanto poder que a sombra de Pedro curava os enfermos. Ela abalou o mundo, tanto poder que ela tinha.
mentirosos, quando mentiam, irmãos, morriam fulminados. Já pensou, irmão? Se mentiroso fosse morrer hoje nas igrejas, ia faltar cemitério. Porque era tão saturado o poder e a glória de Deus na igreja apostólica, na igreja primitiva. A primeira era, então, a era apostólica de Paulo, de Pedro e de João, representa Éfeso. Mas nós temos uma segunda igreja, a igreja de Esmirna. Os estudiosos, então, seguindo essa corrente teológica, diz que a igreja de Esmirna, quem está ouvindo, diga amém. Diz que a igreja de Esmirna representa a era da igreja sofredora, da igreja mártir, que era perseguida. Primeiramente, ela foi perseguida pelas autoridades religiosas em Jerusalém, pelos fariseus, depois pelo rei Herodes e depois pelo Império Romano. Mas quanto mais era perseguida, mais ela se fortalecia. Porque Jesus disse em Mateus 16 e 18: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É claro, irmãos, que ninguém quer perseguição, mas se vier perseguição, a perseguição só vai fazer a igreja se fortalecer, porque as portas do inferno não podem contra a igreja. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aí depois nós temos a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Em 300 depois de Cristo, Constantino, imperador romano, ele se converteu ao cristianismo. Tem os dois lados da moeda, o lado negativo e o lado positivo. O lado positivo, novo mar, é que a perseguição, o lado positivo, parou. Os cristãos não foram mais mortos. Mas o lado negativo, servo de Deus, evangelista, é que o paganismo começou a entrar no seio da igreja. A idolatria começou a entrar. A idolatria começou a entrar. A veneração aos santos começou a entrar nessa época. Os pagãos eram obrigados a se converter ao cristianismo. Foi nessa época. O Estado se uniu à igreja. A igreja começou a perder a pureza. Foi nessa época. Porque a igreja não depende de homem. A igreja depende do poder de Deus. A terceira era é a era da igreja estatal. Eu sinto o poder de Deus nessa noite. Eu tenho uma revelação no seu coração. Eu só estou colocando o tempero, já vou entrar no corpo do sermão. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Nós temos uma quarta era, a era da igreja de Tiatira. Tiatira representa a igreja imperial, a idade medieval, a idade das trevas. Os historiadores, nós temos jovens aqui, os jovens vão saber o que estou falando. A idade medieval, a idade das trevas, alguns historiadores dizem que representa 400 anos de atraso da humanidade. 400 anos. Porque nesse período de ignorância, não se podia ler a Bíblia, não se tinha acesso ao conhecimento. Galileu Galilei, se foi equivocado, ele teve que se retratar, porque disse que a Terra não era o centro do universo. Se foi equivocado, é verdade? Então, era o tempo da ignorância. Mas mesmo da idade medieval, Deus sempre levantou alguém. Mesmo no período de decadência espiritual, Deus sempre teve alguém para fazer a diferença. Aí nós chegamos na quinta igreja, na igreja de Sardes. Era aquela igreja que tinha nome de viva, mas era morta. Já pensou, irmãos? Tem nome de vivo, mas está morto? Não tem ninguém morto aqui, né? Não tem ninguém que tem nome de vivo, mas está morto. Se estiver morto, vai ressuscitar hoje, pelo poder do nome de Jesus. Já pensou, servo de Deus? Tem nome de vivo, mas está morto? Sabe que a igreja de Sardes representa a igreja da reforma? Porque daí nesse tempo, Deus começou a levantar os reformadores. Levantou lá na Boêmia um homem chamado João Hus, que foi um monge
palavra. Aí sabe o que fizeram com ele? Mataram ele queimado na fogueira. E ele profetizou: hoje estou queimando o ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer o cisne e vocês não poderão queimar. Aleluia. Surgiu na Itália Jerônimo Savonarola, mataram ele queimado também. Surgiu então na Alemanha Martim Lutero, cheio do Espírito Santo, que tirou a Alemanha e a Europa das trevas. Grandes reformadores, homens cheios do Espírito Santo. Chaves representa a igreja da reforma. Eu sinto a presença de Deus. Aí nós chegamos na sexta igreja, na igreja de Filadélfia. Tinha até um hino antigo, né? O tempo da LP, quem pegou o tempo da LP aí? Tinha até um hino antigo, Filadélfia, né? Filadélfia significa amor fraternal. Filadélfia representa a igreja missionária. Faltaria tempo aqui, irmãos. Se amanhã Deus me der graça, eu vou falar um pouco sobre isso. Dos grandes avivamentos, dos grandes missionários, os grandes moveres de Deus na história, dos grandes avivamentos, dos despertar na história. Dos Estados Unidos nós tivemos dois, um com Jonathan Edwards em 1700 e outro em 1800 com Dwight Moody e Charles Finney. Na Inglaterra nós tivemos um com John Wesley em 1700, homens que ganharam almas numa época que não tinha microfone, irmãos. Eles pregavam para multidões e multidões. E as igrejas ficavam abarrotadas. Certa feita, proibiram John Wesley de pregar, e ele ia para a rua, e as ruas ficavam abarrotadas de pessoas, porque as pessoas estavam famintas de ouvir Deus. A Filadélfia representa a igreja missionária. Tem Filadélfia aí? Tem Filadélfia aí? Tem Filadélfia! Eu tenho de falar da sétima igreja, irmãos. Laodiceia era a mais rica de todas. Se Esmirna, já vou voltar para Esmirna. Se Esmirna era mais pobre, Filadélfia era mais rica. Não, Laodiceia era mais rica. Sabe quem representa a Laodiceia, a mais rica? Laodiceia, se fosse hoje, meu irmão, microfone era de ouro, púlpito de diamante. Só que Laodiceia, ó. Sabe quem estava batendo? Querendo entrar? Pergunta quem? Pergunta, Jesus pregar? Jesus. Do lado de fora, tinha espaço na Laodiceia para vaidade, tinha espaço na Laodiceia para inveja, para tudo de pecado, para adultério, mas não tinha espaço para Jesus. Sabe que quem é a Laodiceia? É a igreja que apostatou. Irmãos, eu não queria falar, mas Deus vai me cobrar depois. Alguns expositores dizem que nós estamos vivendo a época da igreja Laodiceia. Tem uma cantora agora, que eu quando desfiei, eu gostava daquele filme de Satanás, um filme que passava, Rainês, Renascido do Inferno, ficou parecido com o personagem daquele filme. Pintou o cabelo vermelho. Está aí? Uma geração aí, umas igrejas por aí, que são o sangue de Jesus. O que é isso? Igreja que apostatou. Um evangelho desse tipo aí é o que nós estamos vivendo agora. Sim ou não? Não é verdade? Um evangelho que vem como está, fique como está e vamos ver o que vai dar. Não tem cruz, não tem denúncia. Mas eu fico com aquela palavra quando Elias disse: Senhor, só eu fiquei. Disse: não, ainda tem 7 mil que não tocaram.
Deus sempre contou e Deus sempre vai ter o seu remanescente. Pode tudo você corromper, você faz parte do remanescente de Deus. Você faz parte da igreja pura. Só quem pode glorificar e exaltar o nome. Você não é Laodiceia, você é Filadélfia, você é Esmirna. Quem pode glorificar e exaltar o nome? Vamos falar de Laodiceia hoje, não, vamos falar hoje. Queria falar de Filadélfia. Filadélfia falou de hoje eu vou falar de Esmirna. Esmirna é uma igreja sofredora e missionária. Nós temos muito que aprender com essa igreja, irmãos. Com a igreja sofredora e missionária. Sabe a palavra Esmirna, irmãos? A palavra Esmirna significa mirra. Mirra era um arbusto espinhoso que se encontrava na África. Era um arbusto espinhoso que se encontrava na África. E servia para três coisas, no mínimo para três coisas. Para fins medicinais, para embalsamar corpos ou para um aroma. Trazia um aroma gostoso, um aroma bom. E olha só, 2 Coríntios capítulo 2, quem está ouvindo, diga amém. Eu sinto algo bom da parte de Deus essa noite. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 15. Olha o que Paulo diz à igreja de Coríntios. A revelação da parte de Deus sobre a mirra, sobre o aroma. 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 15. Porque para Deus somos um bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Nós olhamos os céus. Olha só, porque para Deus somos um bom cheiro de Cristo dos que se salvam e nos que se perdem. Alguns entendem, irmãos, que essa passagem aqui, os historiadores explicam que quando os exércitos, quem está ouvindo? Quando os exércitos antecipam a batalha, lá vinha um exército vitorioso, e eles vinham trazendo os prisioneiros de guerra, e os sacerdotes então, eles iam nos templos, soltavam aqueles incensos, e entravam o exército, os seus generais e os prisioneiros de guerra, e vinha a multidão receber o exército vitorioso. Lá vinham os prisioneiros de guerra derrotados. Então aquele incenso, aquele cheiro, para aqueles soldados, para a multidão, aquele aroma de vitória era maravilhoso, correto? Era um aroma de vitória, mas para os derrotados era algo terrível. Para nós, irmãos, esse aroma de Cristo é maravilhoso. Mas para os demônios, para aqueles que estão no pecado, irmão, para nós que estamos salvos é maravilhoso. Quando o mundo olha para nós, ele vê o aroma, ele sente, é algo maravilhoso. Será que nós estamos tendo esse aroma de Cristo? Aqui o mundo olha para nós e sente, vê o aroma de Cristo, vê o brilho de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos ser a mirra. Nós precisamos ser a mirra de Cristo neste mundo. Nós precisamos exalar a mirra onde nós estamos, lá no colégio, lá na empresa. Nós temos que dar bom testemunho, mesmo que as pessoas não gostem de nós. Nós temos que ser um missionário lá no colégio, lá na empresa em que você está. As pessoas têm que dizer: lá vai um crente, lá vai um servo de Deus, lá vai uma serva do Senhor. O aroma de Cristo tem que exalar em nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A igreja de Esmirna é um exemplo de uma igreja sofredora, de uma igreja missionária. Oh, nós precisamos desse mundo
postagem no Instagram e ela me chamou muita atenção, irmãos, né? Estava vendo esses dias uma postagem, não sei se você vai concordar comigo, mas uma postagem que me chamou a atenção. Essa geração, é uma expressão meio forte, eu achei, colocou jovens, vocês já viram essa postagem no Instagram, no Facebook, no seu livro, essa geração colocou Sodoma, como é que é a expressão? No chinelo, uma expressão assim, tantas coisas horríveis que estão acontecendo hoje em dia, né? Porque nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. O pecado tem se alastrado sobre a face da terra. Mas no meio disso tudo, nós temos que tomar uma posição. Você é um servo de Deus. Você é um jovem de Deus. O aroma de Cristo precisa exalar em nossas vidas. Você faz parte de uma igreja sofredora, de uma igreja missionária. Outra coisa, versículo 9: eu sei as tuas obras em tribulação e pobreza, mas tu és rico. Eu nunca me esqueço, Atos capítulo 3, versículo 6, quando o coxo estendeu a mão, Pedro e João vão dizer: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Eles tinham uma riqueza espiritual. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20 diz: não, mas não tens riqueza aqui na terra, mas onde o ladrão rouba e a traça rói, mas não tens tesouros no céu. A nossa riqueza precisa ser uma riqueza espiritual, irmãos. Quem sabe você não tem uma casa própria, quem sabe você não tem um carro 0 km, mas você tem uma riqueza espiritual, você tem uma paz espiritual, e essa riqueza espiritual você precisa passar para os outros, você precisa transmitir essa riqueza. O dinheiro não compra essa riqueza espiritual que você possui, que você tem. Algum tempo atrás, testemunho forte de um missionário que estava na África. Você sabe que a África é um continente muito sofrido por causa das guerras. Não sei se estava na Angola, e ele estava evangelizando uma aldeia. Tinha um senhor de idade, um senhor africano. Ele chegou naquele missionário brasileiro que estava pregando e disse: eu quero pregar que nem o senhor, eu quero ser um pregador. E aquele missionário brasileiro olhou para aquele senhor africano na Angola, que tinha mais um ancião de 80 anos, e disse: mas o senhor vai pregar o que na sua aldeia? Ele viu que era um senhor debilitado, que estava prestes a não ia viver muitos anos. Era um senhor raquítico, fraco, debilitado. E aquele senhor africano olhou para aquele missionário brasileiro e disse: eu quero ter a unção que o Senhor tem. Quem está ouvindo? Aleluia. Eu quero ter a unção que o Senhor tem, porque eu vou voltar para a minha aldeia, onde muitos não têm o que comer. Olha só o que ele falou: onde muitos não têm nem prato de comida, não tem nem arroz, nem feijão, não tem nada. Mas eu quero ter a unção que o Senhor tem. Eu vou chegar e vou pregar que um dia nós vamos estar lá no céu. Aleluia. Uma mesa farta. O Senhor, o próprio Senhor Jesus, vamos ceiar com Ele, e nunca mais nós vamos passar fome. Aleluia. Irmãos, daí eu volto para o culto missionário. E a intenção do culto missionário, um congresso de missão como esse, irmãos, num deserto missionário, é nós despertar a consciência missionária, irmãos. Porque nós vivemos numa cidade abençoada, num lugar abençoado. E às vezes Deus tem nos abençoado, mas muitos lugares não têm o privilégio que nós temos. Nós acabamos de ouvir o testemunho do servo de Deus, o que ele passou, e a experiência era tremenda. Nós alegramos com aquilo que Deus fez, como Deus entrou com providência através do milagre que Deus operou. Os irmãos viram, né? A questão da providência daquele peixe, o que Deus fez.
Mas às vezes, irmãos, a negligência, com alguns irmãos poder ajudar e não fazem isso. Riqueza espiritual. A igreja de Esmirna, ela não tinha fisicamente, ela era pobre fisicamente, mas ela tinha riqueza espiritual. Mas se você tem condições de ajudar, se Deus te deu algo material e você pode ajudar na obra missionária, faça isso. Esse trimestre nós estamos aprendendo missões, e numa das lições nós falamos sobre o Hudson Taylor, que foi um grande missionário na China, na época da China Imperial. Hudson Taylor, ele ficou 50 anos dando a sua vida na China e ganhou muitas almas. Ele gastou a sua vida pelos chineses, e ele vai dizer assim: se eu tivesse 100 vidas, eu as daria pela China. E ele era inglês. Certa feita, depois de passar muitos anos na China, ele volta para a Inglaterra. Quem está ouvindo? E ele vai pregar para os ingleses, e ele vai contar o testemunho de como ele sofreu na China, porque é diferente a cultura inglesa para a cultura chinesa, totalmente diferente. Os chineses aceitaram os ingleses na questão da evangelização. Estou falando de riqueza espiritual, muitas vezes a negligência daquele que pode ajudar e não ajuda. Ele contando que ele estava nos rios da China, e ele encontrou um moço chinês chamado Pedro, e ele começou a evangelizar aquele moço. Esse relato que eu estou contando está no livro Heróis da Fé de Orlando Boyer, publicado pela CPAD. Se você um dia puder ler, leia esse livro. É um livro fantástico. E ele está evangelizando esse moço chamado Pedro, esse moço chinês. Só que ele não teve tempo de fazer um convite para o moço aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. E esse moço Pedro, que está no navio, ele escorrega e cai no rio e começa a se afogar. E Hudson Taylor, um missionário inglês, aflito porque o moço não sabia nadar, diz: pelo amor de Deus, salve o moço, ele está se afogando, salve o moço. Aí tinha os chineses numa canoa do outro lado, e o Hudson Taylor disse: pelo amor de Deus, lance a rede, salve o garoto, ele não sabe nadar. Aí os chineses: se você tiver aí 2 libras, nós salvamos o garoto. Aí o Hudson Taylor, desesperado: eu tenho que salvar 1 libra, pelo amor de Deus. Não, por 2 libras nós jogamos a rede e salvamos. Não, eu só tenho 1 libra, pelo amor de Deus. O rapaz: não, por 2 libras. Aí ele implora: tá bom. Mas era tarde demais, o moço já tinha morrido afogado. Aí os ingleses, ouvindo aquilo, ficaram indignados. Que pessoal terrível, deixaram o menino se afogar. Aí quando os ingleses falaram aquilo, o Hudson Taylor olhou para eles: vocês não são diferentes dos chineses que deixaram o menino se afogar, porque vocês têm condições de ajudar. Porque não só foi o menino Pedro que morreu afogado, quantos estão indo para o inferno? Vocês têm condição de ajudar e não ajudam. Vocês têm condições, porque eram muitos homens ricos que estavam aí ouvindo, né? Deus tem abençoado vocês, e vocês têm fechado a mão para a obra. Deus tem abençoado vocês, e vocês não têm ajudado na obra de Deus. Então, irmãos, se vocês têm condições de abençoar, não é só indo que se faz, né? Se você tem condição de abençoar, abençoe a obra de Deus de alguma forma, orando, evangelizando, abençoando materialmente, de alguma forma abençoe, porque naquele dia você vai ver com quantas almas você ganhou para o reino de quem pode glorificar, exaltar e bendizer o nome daquele que vive e reina para sempre. Esmirna, ela tinha uma riqueza espiritual. Olha o versículo 10.
Não tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós à prisão. Irmãos, a igreja de Esmirna foi perseguida, tanto que Policarpo, o bispo, né? Nós falamos de João, ele foi lançado no latão de Orefrevete e milagrosamente não morreu, mas o bispo Policarpo, que também era de avançada idade, a história eclesiástica diz que ele também foi queimado, mas milagrosamente as chamas não queimaram ele. Aí diz que mataram ele a punhalada, né? Foi um mártir da igreja ali. Muitos foram perseguidos, mas ainda hoje, em muitos lugares, a igreja ainda é perseguida. Por exemplo, países como a Coreia do Norte, não se pode pregar o Evangelho. Amanhã, se eu estou equivocado, amanhã, né? Me ajude aqui, me corrige. Amanhã que nós vamos estudar a reunião 10h40, não perca amanhã a aula da escola dominical. Vai ser muito importante a lição amanhã na escola dominical. Vamos aprender, que importante. Se você puder vir amanhã na escola dominical, países onde não se pode pregar o Evangelho. Se eu estou equivocado, há países onde os missionários batizam na banheira, as pessoas se convertem, né? Pessoas que não podem ter a Bíblia, leem a Bíblia escondido, né? Estão lá servindo a Deus, estão servindo a Deus lá, não tem a liberdade que nós temos. Graças a Deus nós temos ainda a liberdade. Vamos continuar orando para que no nosso país nós ainda temos essa liberdade de poder servir a Deus. Em muitos países não tem essa liberdade, né? Vamos orar pelos irmãos que são perseguidos em alguns países aí, islâmicos, alguns países onde há essa perseguição, mas são perseguidos, mas é uma igreja poderosa, onde Deus está salvando, onde Deus está libertando, porque como eu falei, a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por mais que o inferno persiga a igreja, aquele que está com a igreja maior, aleluia, a igreja de Esmirna era perseguida, mas o Senhor, Ele fortalecia ela. Agora olha o que Jesus diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, irmãos. Aí eu me lembro daquele texto, Filipenses, olha o que Paulo diz a Filipenses. Eu gosto muito desse texto de Filipenses. Se você puder ler comigo, irmãos, Filipenses capítulo 3, estou acabando, quem está ouvindo, diga amém. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Eu acho muito lindo esse texto. Filipenses 3, 13 e 14. Eu acho lindo demais esse texto, que Paulo diz à igreja de Filipos, aos Filipenses, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo as coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo vai usar o exemplo aqui, irmãos, de um atleta. Paulo usa aqui o exemplo de um atleta. O atleta, ele corria para receber uma coroa corruptível. Mas havia, irmãos, quem está ouvindo? Amém. Havia aquele que, o inimigo, que não queria que o atleta recebesse, ganhasse a coroa. O que ele fazia então? Ele colocava uma oferta, um prêmio no caminho do atleta. Quero que você ouça. Aí o atleta correndo, aí o atleta passava correndo, aí imagine ali um prêmio, algo valioso. Aí o atleta correndo, teve até um maratonista brasileiro que ia ganhar uma medalha, você se lembra? Uma maratona aí. Aí apareceu um maluco, segurou ele e ele perdeu a medalha, né? Quem se lembra desse acontecimento? Porque ele perdeu segundos preciosos, porque aquele camarada segurou ele, Quem se lembra desse fato? Aí, agora voltando aqui, o que Paulo está falando aqui. Aí, o atleta correndo, aí nisso, se o atleta parava, olhava aquilo, mas o que é isso? Olhava aquilo,
nesse parar, olhar e ajuntar esse objeto precioso, vinha outro, passava ele na maratona, na corrida, e ele perdia a coroa. Quem está entendendo? Aí traga isso para o espiritual. Nós estamos numa corrida, não para ganhar uma coroa corruptível, mas uma coroa incorruptível. Volta comigo no texto. Ei, pastor, volta comigo no texto, irmãos. Quanto a mim, não julgo que haja noção. Olha, mas uma coisa eu faço: esquecendo as coisas, aquilo que o inimigo oferece. Eu não quero saber aquilo que o inimigo oferece, mas uma coisa eu faço: prossigo para o alto, o negócio lá, uma coroa me espera no céu. Quem pode glorificar, exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre? Quem pode exaltar o nome do Senhor? Ser fiel, irmão, ser fiel. Não pare no meio da jornada, irmão, não pare no meio do caminho. Vai até o fim, vai até o fim. Como o Senhor falou para Daniel: vai até o fim, vai até o fim, vai até o fim da tua carreira, vai até o fim. Ser fiel até a morte, e darei a coroa da vida. Agora, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que fecha a Bíblia para orar por você. Segunda morte é o lago de fogo, é o inferno. Porque a pessoa pode morrer, mas se está em Cristo, a morte é um veículo que o leva para o Senhor. Porque quando Lázaro, da parábola do rico e do Lázaro, morreu, os anjos levaram para o paraíso. O salvo, a morte é um veículo que o leva para Deus. Mas o ímpio, quando morre, é terrível a morte, porque ele morre e vai para o inferno, e depois do inferno ele será lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Mas cabe a mim e a você, a igreja missionária, salvar. Aí eu gosto muito daquele texto, Judas 23. Judas 23 diz: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Você pode salvar alguns, você pode salvar alguém. O mundo todo você não pode salvar, mas alguém você pode salvar. Diga para o seu irmão assim: se você quiser, se você sentir, você pode salvar alguém. Você pode salvar alguém. Você pode salvar alguém. Salvai alguns arrebatando. Salvai alguns arrebatando do fogo. Salvai alguns arrebatando do fogo. Termino com isso, irmão. Já vou orar com você, que as horas passaram, né? Amanhã, se assim Deus permitir, se Deus der graça, a gente continua. Década de 80, termino com isso. Nos Estados Unidos, você sabe que acontecem muitos tornados. E no interior dos Estados Unidos, uma ponte foi arrancada. Era noite. E as pessoas não viram que a ponte foi arrancada. E alguns carros estavam caindo na noite escura. Mas um motorista, ele viu. E o que ele fez? Ele parou o carro no acostamento, tirou do porta-luvas uma lanterna e foi para o meio da pista, arriscando a vida, irmão Vilmar. E com a lanterna ele fez assim: pelo amor de Deus, pare o carro, a ponte foi arrancada. Pelo amor de Deus, pare o carro, a ponte foi arrancada. Pare o carro, a ponte foi arrancada. E os carros foram parando. E ele salvou muitas vidas naquela noite. Ele salvou muitas vidas naquela noite. Pregador, o que isso tem a ver com a mensagem? Tem tudo a ver. Você pode ser esse motorista. Aleluia. E a lanterna? Você tem a lanterna? A palavra. Aleluia. A palavra. Você tem a lanterna? A palavra. Você pode ser um motorista. Você tem a lanterna. Você pode salvar muitas vidas. Você pode salvar muitas vidas. Você não tem ideia como Deus pode usar a tua vida nesses últimos dias. Você crê nisso? Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Se coloque de pé adorando. Se coloque de pé adorando o nome daquele que vive e reina para sempre. Ai, cara, Esmirna, uma igreja sofredora e missionária. Ah, você não é Laodiceia, você é Esmirna, você é Filadélfia.
Você é uma igreja missionária. Aleluia. Você pode fazer a diferença. Nesses últimos dias, quem quer fazer a diferença? Quem quer fazer a diferença? Quem quer fazer mais para o Senhor? Quem quer fazer mais para Deus? Vamos orar então. Vamos orar então nessa noite missionária. Faz assim com as mãos. Calma, você que deseja se colocar mais nas mãos de Deus. Você que deseja se colocar mais nas mãos de Deus. Amanu, recabachou, recadaraços. Eu estava pensando em Noé esses dias. Noé foi um grande homem de Deus. Se não estou equivocado, me corrige depois. Ele pregou 120 anos, né? Me corrige depois. Ele não ganhou a sua geração, mas a sua família ele ganhou. Já é um grande começo. Aí eu penso, Senhor, me ajuda a ser pelo menos Noé. Me ajude a ser pelo menos Noé. Porque não está fácil, irmãos. O que o diabo tem feito, destruído, né? É verdade? Vamos orar. Alagai, juiga, soro, ei, carabarro, mando, subdes. Aleluia. Ei, canto, baixou, canta, eu sinto o mover de Deus nesta noite. Meu Senhor, eu sinto o mover de Deus nesta noite. Olhe comigo, Senhor, a tua palavra foi pregada nesta noite. Esmirna na igreja sofredora e missionária. Pai, vai agir nos corações, vai agir nas vidas, vai tocando nos corações agora, Senhor, vai tocando nas vidas, vai tocando, Senhor. Desperta, que essa mensagem possa despertar, ser cada vez mais forte, Pai, que nós possamos ser ganhador de almas, que nós possamos se colocar mais na tua presença, que nós possamos, Pai, seguir o exemplo de Esmirna, seguir o exemplo de Filadélfia. Sim, Pai, que nós possamos fazer mais pela tua obra missionária. Assim nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Deus.